Pessoal, meu nome é Anselmo e eu trabalho aqui no LFDA Minas Gerais, Laboratório Federal de Defesa Agropecuária, e eu vou pontuar para vocês aqui alguns pontos que eu acho importantes no diagnóstico laboratorial de febre aftosa. Inicialmente, uma das coisas mais importantes que a gente tem, né, é a questão da seleção das amostras. Então, quanto mais cedo a gente chegar num foco para poder a gente conseguir ter as amostras de lesões recentes, maior vai ser a chance da gente conseguir fazer um diagnóstico de certeza para a febre aftosa. E quais seriam esses materiais? A gente principalmente busca o epitélio de lesões recentes. Se a gente tem uma lesão que ainda não teve um rompimento da vesícula, um material muito importante para a gente e de fácil detecção do agente vai ser o líquido vesicular. E a gente também pode chegar em determinados momentos na propriedade em que a gente não, ou por a comunicação ser tardia, né, porque o serviço veterinário oficial, após ser comunicado, ele tem que fazer um atendimento rápido, então essa chegada na propriedade provavelmente vai ser devido a uma comunicação tardia, né? A gente tem como possibilidade fazer o SUAB, né? Mas o SUAB muitas vezes a gente não vai conseguir fazer um isolamento viral a partir de um SUAB, porque normalmente são lesões que já estão em fase de cicatrização. Essa estimativa da idade da lesão é muito importante no contexto epidemiológico, então você estimar que tipo de lesão que você está encontrando em um determinado atendimento, ele é muito importante. E para o diagnóstico, quanto mais cedo você chegar num atendimento para ter essas lesões recentes com um epitélio ainda em condições de recuperar partículas virais ou de detectar ou líquido vesicular, melhor vai ser o nosso diagnóstico. O diagnóstico ele depende da qualidade das amostras, então ele é muito importante. O diagnóstico começa pelo atendimento em campo, pela coleta dessas amostras. A forma de conservação, né, ela é muito importante, então esse material tem que vir refrigerado. Também a gente tem que ter um pH adequado, porque a gente sabe que em pH extremos, né, tanto muito ácido quanto muito básico, o vírus da febre aftosa não vai sobreviver. Então essa conservação ela é feita por utilização de meios, né? Então a gente tem o meio essencial mínimo, nós temos o líquido de Vallet, e a gente acondiciona o nosso material com esse intuito, né, de não ter uma alteração no pH e ter uma refrigeração. Se for um local com a logística que vai demorar muito para chegar ao laboratório, a gente pode pensar até em congelar esse material para ele chegar pelo menos refrigerado no laboratório, tá certo? E soro sanguíneo, né, para poder a gente fazer as técnicas sorológicas. E aí, pegando um pouquinho a parte das técnicas sorológicas, eu gostaria de pontuar para vocês algumas técnicas, né, que são importantes no diagnóstico sorológico e no diagnóstico do agente. No diagnóstico sorológico, a gente tem a técnica do ELISA 3ABC, que vai detectar proteínas não estruturais. Animais positivos nessa técnica do ELISA 3ABC, elas devem ser testados por outras técnicas sorológicas. Então, a gente tem rebanhos vacinados e rebanhos não vacinados, né? Quando a gente tem um rebanho que ele não está vacinado, qualquer técnica que detecte qualquer tipo de anticorpo já vai indicar para a gente uma suspeita, né, de que esse animal está infectado. Então, independente da técnica de detectar anticorpos estruturais ou anticorpos não estruturais, em rebanhos não vacinados, qualquer detecção já vai ser esse indicativo de que o animal teve contato. Vamos entender um pouquinho o que são esses anticorpos estruturais e não estruturais. O anticorpo estrutural é o anticorpo do capsídeo do vírus, né? Então contra as proteínas externas do vírus. E os anticorpos não estruturais contra proteínas não estruturais são anticorpos contra proteínas que estão dentro do capsídeo do vírus, tá certo? Então são não estruturais. Então isso tem muita importância para a gente, porque a vacina ela é feita a partir de proteínas estruturais. E essas proteínas estruturais, elas, os animais vacinados, eles vão
desenvolver anticorpos contra elas. Então, a gente não pode utilizar uma técnica que vai detectar somente contra anticorpos de proteínas estruturais para rebanhos vacinados. Qual que é a sistemática de diagnóstico? Rebanhos que estão vacinados, e aí a gente vacina as espécies bovina e bubalina, a gente utiliza a técnica de ELISA 3ABC, que detecta anticorpos não estruturais. No caso de animais reagentes, a gente tem que fazer uma outra técnica que também detecta anticorpos contra proteínas não estruturais, que é a técnica de EITB. Só tem que essa técnica de EITB, a gente não utiliza ela só é padronizada para bovinos e bubalinos. Então, animais ainda que forem reagentes bovinos e bubalinos no EITB, a gente vai ter que fazer outra técnica, que é uma técnica de vírus neutralização, que vai detectar anticorpos neutralizantes. E só a partir de um resultado positivo nessa técnica é que a gente vai confirmar, né, que esses animais realmente são animais reagentes sorologicamente. Rebanhos não vacinados. Quando a gente tem rebanhos não vacinados, a gente vai ter uma sistemática de diagnóstico um pouquinho diferente. Por quê? A gente pode utilizar um ELISA 3ABC que detecta proteínas não estruturais, mas a gente pode utilizar outro tipo de ELISA que detecta proteínas estruturais, por exemplo, o ELISA CFL. Por quê? Porque esses animais não tiveram contato com nenhum tipo de proteína do vírus, porque eles não foram vacinados, não receberam proteínas estruturais e a gente espera, né, que eles não estejam infectados. Se por acaso eles entrarem em contato com o vírus, eles vão produzir anticorpos contra proteínas estruturais e não estruturais. Por isso que eu posso utilizar qualquer técnica de detecção, tanto para estruturais quanto para as não estruturais. Então a gente pode utilizar um ELISA CFL, que detecta para proteínas estruturais, ou um ELISA 3ABC, que detecta para proteínas não estruturais. Sendo que a gente vai confirmar animais reagentes utilizando também a técnica de vírus neutralização para detectar anticorpos neutralizantes, tá certo? Então, esses tópicos, eles, da parte sorológica, basicamente, resumidamente, é isso. Da parte de detecção de agentes, a gente tem algumas técnicas, né, para detecção do agente que a gente utiliza. Uma delas, uma técnica molecular, que são as técnicas de PCR, né, e a gente tem vários tipos de PCR que a gente pode utilizar, PCR convencional, PCR real-time, e essas técnicas vão detectar o agente, então vai detectar a presença do RNA viral. Não quer dizer que essa partícula viral está viável. Para poder eu ter uma partícula viral viável, eu tenho que detectar ela pelo isolamento viral, tá certo? E aí o isolamento viral é muito mais importante para o isolamento viral aquelas formas de conservação que eu comentei com vocês anteriormente. Por quê? Porque a gente espera que a partícula viral presente numa amostra, né, ela chegue em condições, né, de ser isolada. Então, ela tem que estar viável ainda. Então, por isso que a gente tem que ter aí os meios de conservação adequados para a gente conseguir detectar e isolar o agente no laboratório. E após uma detecção do agente, né, por essas técnicas que eu falei para você, principalmente o PCR, que é uma técnica extremamente rápida de ser feita, né, a gente vai confirmar qual que é aquele sorotipo, né, que a gente está detectando, o sorotipo e o subtipo. E com isso a gente faz um sequenciamento genético para a gente saber se vai ser um sorotipo O, um sorotipo A, um sorotipo C e também o subtipo, né, se é um campus, A24, cruzeiro, a gente pode ter outras, né, A castellanos e outras cepas que já foram isoladas aí, tanto no mundo, né, quanto aqui no Brasil, né, no caso especificamente, a A1 campus, né, A24 cruzeiros, C3 indaial, que são as principais que já foram detectadas. Hoje em dia, né, mais especificamente a AO e a A, que a C já não faz uma detecção há muitos anos. Então é isso, gente, esses tópicos específicos que eu queria comentar com vocês, né, acerca da coleta de amostras e um rápido revisão aqui sobre as técnicas de diagnóstico, tá certo? Então, até a próxima, até mais.